dia, pessoal. Estamos aqui para mais um bate-papo no nosso podcast Vozes do Vale. Estamos hoje recebendo uma querida chamada Samara Dutra. Bem-vinda, Samara. Grata, Cecília, pelo Vamos convite. começar, Samara, Vamos. contando um pouquinho da sua história com a cidade de Guararema, né? Como é que você veio viver nessa região? Como foi a decisão? Como é que você, quais são as suas impressões, né, da cidade? Se você está feliz aqui, está conseguindo desenvolver as suas atividades? Conta um pouquinho para a gente. Bom, primeiramente, quero agradecer o convite, né, para fazer esse podcast a respeito do trabalho da doula, né? E, bom, Guararema, para mim, é uma cidade assim que me cativou desde a primeira vez que eu cheguei aqui, né? Nós passamos algumas temporadas antes, eu com a minha família, meu companheiro e meu filho, né? Antes da gente se mudar, para conhecer a cidade, ver se a cidade tinha uma estrutura legal para acolher o que a gente estava querendo, né? E aí a gente percebeu que sim. É uma cidade muito próxima da capital também, né? Assim, não perto, tão próximo, mas de certa forma, é fácil, de fácil acesso à capital, né? Que é onde as coisas ainda acontecem mais, né? Relacionadas ao trabalho. Mas para nós aqui é um refúgio, né? Guararema, e na busca por qualidade de vida, nosso filho crescendo, né? Nessa infância, né? E nós nos mudamos para cá. Esse ano inteiro há 5 anos que nós estamos aqui. E é uma cidade que vem nos acolhendo, a gente vem se sentindo bem, uma cidade muito segura, a gente vem cultivando boas amizades também aqui, graças a Deus. Então vem assim nos atendendo a cidade de Guararema, né? Tem coisas importantes, né, que a gente pode sempre estar melhorando, né? Sim, com certeza. Relacionadas até mesmo a essa profissão de doula, Sim. mas que vem acontecendo aos poucos, a gente vem buscando uma visibilidade e isso está acontecendo para que as pessoas conheçam mais como funciona esse trabalho, o que é isso aqui na cidade. Sim. Né? E atrelado a essa profissão de doula também sou consultora de amamentação, então tem esse trabalho também que é super importante com as mães que estão amamentando, independente da via de parto, né? Sim. Que a gente vem buscando fazer aqui também, né, em Guararema. Que maravilha, compartilho das mesmas impressões que você com relação à cidade e o que a gente está vivenciando, né, com as pessoas e com o ambiente, com a natureza, né? Sim. Maravilhoso. Agora vamos focar um pouquinho na sua profissão, né? Sim. Que eu acho que é uma das profissões mais bonitas, né? E eu queria muito saber sobre a sua atividade, né, que é uma atividade que colabora, né, para a vinda de um ser novo ao mundo, né? Então, fala um pouquinho para a gente, primeiro, assim, o que é doula, né? Muitas pessoas desconhecem, né? O que é doula, o que é ser uma doula, o que levou você a ser uma doula e como foi esse processo, a sua formação, né, de doula. Conta um pouquinho dessa história específica sobre a sua atividade. Sim. Bom, doula vem do grego, a palavra doula, né? Que é a mulher que serve, né? E especificamente o nascimento, o parto, né? Então, esse lugar de servir o nascimento, o trabalho da doula, ele é um trabalho de apoio, né? Físico, emocional, informacional para a gestante que vai dar à luz e está dando à luz, né? Então é um trabalho assim diferente de uma parteira, a doula, ela é uma assistente da mulher durante o trabalho de parto. Tá. Ela não tem a responsabilidade técnica do andamento do parto, enfim. Nem como enfermeira, nada nem disso. como enfermeira, né? nada disso. É um outro campo, É né? um outro campo. A nossa competência é essa, de apoio físico e emocional e informacional durante a gestação, parto e também no pós-parto. Né? Mas, mesmo a gente não tendo essa responsabilidade técnica, como tem, por exemplo, uma parteira, um obstetra, ainda assim é um trabalho assim muito importante e fundamental para trazer segurança para a mulher, para encorajar essa mulher durante todo o processo, preparar ela para o momento do parto, porque o parto é um evento no qual as mulheres precisam se preparar. Sim, né? Vamos supor, com a mulher, certeza. uma pessoa, né, fazer uma analogia, uma pessoa vai correr uma maratona.
ela vai sem preparo para Sim. esse evento, né? Que é um evento intenso, tal como o parto também é, né? Podemos considerar que é, porque é mesmo, é assim uma grande maratona, o parir, né? Então a mulher se prepara para esse momento não só fisicamente, mas assim, principalmente no aspecto Sim, por isso emocional, ele mental. acontece durante 9 meses, né? Porque 9 você tem que estar preparada para aquele momento, né? Para receber aquele ser, né? Isso é muito importante. importantíssimo, muito, muito mesmo. Agora, Samara, assim, com relação específica à atividade, a atuação ela não acontece só durante o parto, né? A atuação de vocês ela vem desde o pré-natal, durante o parto e o puerpério, né? Que seria a fase do resguardo, dos cuidados com o bebê, né? A amamentação. Como funciona essas etapas assim, né? Durante da sua atividade? Sim. Durante a gestação, né, a gente faz esse trabalho de preparação para o parto, com as mulheres, com os casais, as famílias, né? De informar, fazer com que a mulher faça as melhores escolhas, muitas vezes mostrar o caminho das pedras para que ela tenha um parto com respeito, escolha uma boa maternidade, um bom local de parto, seja um parto domiciliar planejado, seja um parto numa casa de parto ou até mesmo hospitalar, né? E aí e também da escolha da equipe, se a mulher pode ter uma equipe equipe médica, uma equipe técnica, né, para auxiliá-la nesse momento, né, de fato humanizado, a gente também apresenta algumas possibilidades, né? Se a mulher tem convênio médico, se a mulher também vai parir pelo SUS, qual é o melhor caminho. Então, isso Sim. a gente faz também. Algumas já vêm com essas informações prévias, já sabem o que querem, mas muitas vezes a gente também faz esse trabalho. E também de preparação para o parto, né? Exercício durante a gestação que auxiliam no melhor posicionamento do bebê para lá no momento do parto, facilitar as coisas, né? Trabalho também dos aspectos emocionais, né? De repente um trabalho de hipnose, de afirmações positivas, hipnose para o parto, Massagens, massagens, isso alivio de dores, alívio de essas coisas. dores, autocuidado com recursos naturais, porque durante a gestação, por exemplo, a mulher pode pegar uma gripe, por exemplo, e não pode, Sim, não é o ideal ficar se medicando, né? sim. O que é Existem natural? restrições, né? Existem restrições, né? De preferência não se medicar, a não ser que haja uma necessidade, mas A alimentação também vocês dão sim, algum com suporte? certeza, se a mulher estiver aberta para isso, né, alimentação de acordo com, por exemplo, a medicina Ayurveda traz muitos alimentos assim que fazem com que a mulher tenha uma gestação mais sadia, né? Então a gente sugere algumas coisas e também próximo do parto existem alimentos que a mulher pode consumir e que ajudam às vezes a preparar mais ainda o corpo para o momento do parto, coisas que ela deve cortar no final da gestação, por exemplo, açúcar em alta quantidade para facilitar com que os hormônios que preparam o corpo para o parto estejam mais presentes, mais circulantes. Tem muitas coisas importantes. E a gente vê que as mulheres que estão se preparando com esse auxílio da doula, desse conhecimento, elas tendem a ter partos assim, não digo a jato, né, mas partos mais rápidos, mais Mais fluidos, fluidos, né, mais natural. trabalhando o corpo, a mente, né, o espírito com certeza também, né, que aí ela fica mais tranquila, ela consegue se conectar, né, com essa parte também espiritual que é muito importante. Mas eu costumo falar que o parto ele acontece muito entre as orelhas. Eu não, né? Muitas parteiras e doulas falam isso. O que é isso? Aqui, ó, na cabeça. Na cabeça, Que se a né? mulher está tranquila, está segura, Uhum. ela está preparada para esse momento, né? Nem sempre 100%, lógico, né? Porque a vida acontece em 9 meses, muitas Sim, coisas acontecem de cunho emocional, mas imprevistos e tudo mais, imprevistos, mas assim, o mais preparada possível, né? A sim, gente percebe que mais natural a coisa vai fluir, né? flui muito bem, principalmente se a mulher está segura. Por mais que lá no momento do parto ela não lembre de muita coisa, mas ela foi sentindo essa segurança, né? E Isso na faz toda a hora, diferença. Samara, na hora do parto especificamente, como é a sua atuação naquele momento ali, né, que as coisas estão ocorrendo, né, Sim. com relação, tanto com relação à gestante, às vezes também com o acompanhante, né, que às vezes o acompanhante ah, pode ajudar também, como pode, às vezes, Sujeito a atrapalhar, né? atrapalhar, né? Sim. Mas como é assim a relação, eu acho que essa relação deve ocorrer antes também, né, com o companheiro dela ou o familiar que está acompanhando todo esse processo, né? Como funciona isso? Então, eu costumo falar que o companheiro, o acompanhante precisa ser uma pessoa participativa e que vai incentivar e encorajar essa mulher, né? Então, eu faço questão assim
durante os encontros, durante a gravidez, que essa pessoa esteja junto, participando, né? Uhum. Se não puder, enfim, né, em algum momento esteja próximo. Por quê? Porque no parto, né, a pessoa às vezes que mais conhece a gestante ali é o acompanhante, né? Uhum. Então, essa pessoa também precisa estar preparada porque ela vai servir como um esteio ali para a mulher, Sim. mesmo tendo a doula dando todo o suporte físico e emocional, essa pessoa É uma também é segurança, uma né, segurança. emocional, afetiva, né? Exato. E essa pessoa também, por exemplo, se é o pai do bebê, ela vai estar vivenciando, ele vai estar vivenciando as O emoções que é muito também. importante, E é né? Todo importante esse a gente, processo, todo né? esse processo, e ter esse olhar para esse, Valorizar esse momento, com né? certeza, Respeitar. sim. E é importante ter o olhar para esse acompanhante também, porque para que as necessidades dele também sejam atendidas. Às vezes deixa de beber uma água, deixa de se alimentar, pode até não ficar bem ali em algum momento por conta disso, né? Então a Sim. gente, eu Porque falo são que muitas emoções nessa hora, né? muitas, muitas. E é isso, né? A doula ela é do casal, né? Da mulher, do acompanhante, seja se for Sim. outra pessoa. E assim, o trabalho da doula, propriamente dito, durante o processo do parto, é esse suporte físico e emocional contínuos. Tá. Aí você fala, nossa, Samara, mas você consegue? A gente acaba adquirindo uma resistência de estar ali, porque eu fico olhando para aquela mulher que está ali, né, dando à luz, parindo, sentindo contrações intensas, né? Então me ancoro ali nela, falo, gente, eu preciso, né, conseguir aqui me manter. E isso também é um trabalho que a gente faz e vai se acostumando, né? Então a Sim. gente vai sugerindo exercícios, né? Uhum. Vendo se de repente é bom a mulher ir para um banho, né? Conversando, falando, olha, tá tudo bem, né? Ou às vezes também ficando em silêncio, fazendo massagens na Sim. Porque lombar. esse processo ele pode demorar algumas horas, né? Ou às vezes até passar de um dia para o outro, né? Exatamente. É um processo que ele pode levar um dia para mais, né? E você fica com ela o tempo todo? Ou você tem períodos que você também precisa ter Então, uma folga, né? eu costumo, assim, até hoje, não aconteceu de precisar, sei lá, eu chamar Uma uma auxiliar. doula na retaguarda para Sim. me substituir, porque eu consegui ficar com a gestante todo o tempo. Mas é isso, Uhum. né? A gente também fica ali, né? Existe algum momento também que a gestante está mais tranquila e a gente vai, bebe um copo d'água e tudo, mas esse suporte, ele é muito assim, da gente ver que faz toda a diferença para aquela mulher e acaba que para nós mesmas, assim, doulas, pelo menos eu falo por mim, né? É, a gente vê que não tem como não estar ali, sabe? É Sim. uma coisa que se sobrepõe às vezes até o cansaço físico da gente, né? E é isso, né? A gente vai inteira ali depois, acaba precisando repousar durante um dia, dois, para se recuperar daquele parto. Mas no momento, a adrenalina, né? Essas coisas Sim. todas ficam bem assim, deixa a gente bem alerta ali e Uhum. presente para estar com aquela mulher. Comigo, graças a Deus, vem acontecendo dessa forma. A gente adquire, como eu falei, uma resistência, né? Então esse Sim. suporte é super importante, né? É lógico que pode ser que, por exemplo, partos que duram mais de um dia, né? Às vezes não era nem parto aquele dia, né? Era um pródromos. Aí a gente fala para a mulher, olha, vamos colocar uma bolsinha quente, tentar dormir. Às vezes até Sim. usar alguma medicação para cólica, para ver se ela consegue repousar e aí a gente, a doula, né, e Vai assim, vai conduzindo, né? conduzindo e no momento que realmente as contrações estiverem acontecendo, que é quando precisa de fato desse suporte, né? Sim. Mas raramente acontecem partos assim, acontecem, tá sujeito a acontecer de Mas é dois raro, dias, né? três, assim, Sim. no qual a gente precisa o tempo todo estar ali, né? Geralmente Uhum. são algumas horas, podem ser, não sei te dizer quanto, né? Mas no geral assim a gente dá conta. Mas a gente sempre tem, lógico, né? Uma doula na retaguarda, uma Sim. backup para que, se for Sim. preciso, a gente acione. E também uma outra coisa, né? Não sei se é uma das perguntas que você vai fazer, mas por exemplo, se por exemplo eu estou em outro parto, atendendo uma paciente, de repente uma gestante também tem trabalho de parto que eu estou acompanhando ali no mesmo dia, eu aciono uma backup, a gente Ah, isso sempre que eu ia tem. perguntar para você, se acontece de você ter, se já aconteceu de você ter uma doula reserva, um backup, um plano B, né? Sim. Porque às vezes você pode estar, como você falou, num atendimento, né? Uhum. Ou de repente você está um pouco distante e naquele momento vai ser complicado você chegar, Um né? tempo, né? Você tem então essa possibilidade. Tem essa possibilidade de ter uma doula backup. A gente sempre tem. Uhum. Eu já precisei, foi uma vez só até hoje, mas já fui backup de algumas
de algumas doulas, amigas, então assim, existe essa, está sujeito Existe. isso a acontecer, Sim, né? Então a gente sempre tem uma pessoa que tem um trabalho semelhante com o nosso, né? Que perfeito. de repente até a gestante já conheça também, num bate-papo ali possa, Uhum, né, ver quem que é essa doula de retaguarda da doula que ela escolheu, né? sim, Então a gente tem isso sim, interessante. de repente. Permanecendo ainda nesse ambiente, por exemplo, no ambiente hospitalar, na hora do parto, você sempre teve o seu local ali de atuação respeitado pela equipe médica? Sempre fluiu assim de uma forma respeitosa? Ou nem sempre acontece isso? Cecília, é uma coisa que muitas vezes, graças a Deus, a gente vem sendo respeitada no nosso trabalho. Mas vez ou outra, está sujeito a gente perceber e sentir que os profissionais ali do plantão acham que a doula é uma mera massoterapeuta ali da gestante e não respeitam o nosso trabalho. A gente sente que assim, né, falam com a gente de um modo Uhum, às vezes sem muita educação, né? uhum, Isso está sujeito a acontecer, mas eu, sinceramente, assim, enquanto doula, eu procuro, eu não sei nem te dizer quantas vezes isso aconteceu, mas já aconteceu, já percebi, mas eu, uhum. como doula, como pessoa também, Não procuro leva. assim, não Sim, levo para o pessoal, procuro sim, abstrair, sim. procuro fazer o meu trabalho, mas é uma coisa que está sujeito, infelizmente, né? Agora, Interessante. sim, uma outra coisa que eu percebo também, talvez até outras colegas percebam, é que quando a mulher vai para o parto dela, né, recebendo essa ajuda, esse apoio de uma doula, com a presença da doula ali junto, né, e vai para um hospital, por exemplo, um plantão, né, de alguma maternidade, a gente percebe que isso faz com que assim a mulher eh, consiga ter o espaço dela um pouco mais respeitado, digamos assim, né? Porque percebe-se que essa mulher tem formação, ela tem uma profissional junto com ela, né? As pessoas, muitas pessoas já sabem o que é dolo, conhecem esse trabalho e respeitam também, né? Uhum, Então a gente percebe que auxilia a mulher nesse momento, né? Ter uma doula. Não garante nada, assim, que a mulher sim, não esteja sujeito a passar por alguma violência obstétrica, né? Lógico que hoje em dia a gente faz um plano de parto bem elaborado, informa a mulher, prepara esse casal para poder fazer com que eles assim tenham conhecimento suficiente para que não esteja sujeito a acontecer alguma coisa assim, porque sem consentimento, seja do companheiro, do acompanhante ou da mulher, eles não podem fazer nada. Aí é caracterizado realmente um crime, né? Se fizerem alguma coisa sem vamos dizer assim, o aval desse casal, né? Então tem tudo isso. A gente busca se preparar da melhor forma possível durante a gestação, né? Preparar o casal para que eles estejam mais guarnecidos nesse momento, mesmo estando com profissionais ali que a gente não sabe quem são, se estão no perfeito. bom dia, se não estão, se são profissionais humanizados, se ainda não são, né? Sim, muito bom. Sobre esse assunto ainda, recentemente, considerando a pergunta que eu fiz, Uhum, nesse último mês de abril, nós tivemos uma lei que foi sancionada, então nós temos agora a regulamentação uhum, da profissão de doula, uhum, que foi uma luta já que vem sendo travada já há algum tempo, né? uhum, Várias discussões, várias audiências em plenário, sim, a regulamentação veio para todo o Brasil, uhum, então acho que é um momento assim, extremamente importante, né? Que vem reforçar o respeito, né? A uhum, forma como vocês devem ser tratadas, a dignidade e também as formas como a profissão, né? O piso salarial, todas essas questões também de trabalho, né? uhum. Vão ser consolidadas e respeitadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, né? Da regulamentação, como foi importante, como está sendo, né? Como está sendo, né, Cecília? Olha, é um momento, assim, é uma vitória para nós, esse Sim. momento, né, de regulamentação da profissão de doula, porque antes nós tínhamos algumas maternidades específicas, alguns municípios específicos que recebiam as doulas nas maternidades. Hoje é uma lei nacional, Isso é ninguém maravilhoso. pode impedir, Sim. né? Então, ela está se estabelecendo essa lei ainda, provavelmente vai haver necessidade das doulas fazerem um cadastro junto às maternidades, né, para poderem Uhum. de fato ter o acesso, mas agora ninguém pode impedir, assim como o acompanhante, existe uma lei do acompanhante, né? O acompanhante, a mulher tem
um acompanhante de escolha. Agora ela vai ter uma doula, se ela quiser, de escolha dela. Então Isso tem ela que ser tem que respeitado, ser né? respeitada. É uma É vitória, uma assim. fala que tem que ser respeitada, né? Que é Tem, o desejo da gestante, né? sim. De como ela quer que seja conduzido Uhum. todo esse processo Todo do esse parto. processo. E aí, né, a gente adentrando em maternidades que a gente ainda não conseguia ir, né? Quem sabe a gente vai modificando, né? Através do exemplo mesmo, do quanto é importante esse trabalho da doula para os próprios profissionais, né? Sim, E aí cativando essas pessoas, mostrando o quanto é importante, né? Esse apoio de uma profissional junto ali no momento do parto, porque o parto é da mulher, gente. Se ela escolheu por um parto natural, fisiológico, ela precisa ser respeitada, precisa, né? E exato. aí um médico, às vezes um obstetra ou algum outro profissional sugerir uma cirurgia sem nenhuma indicação, por comodidade, tá errado isso, né? Porque é um momento tão único na vida de uma mulher, sabe? Sim, Então vamos o respeitar, né? desejo dela tem que ser Tem que ser respeitado, respeitado, porque o né? parto é da mulher, não é dos profissionais, não, é da mulher. E Exatamente. é isso. É o fato da mulher ser protagonista do seu próprio corpo. Exato, É esse momento. exato. Então, é um desejo dela que tem que ser respeitado até o Uhum, último momento. É uhum. claro que, raríssimas vezes, ainda bem, pode acontecer algum imprevisto, né? Sim, E sim. aí você muda-se um plano inicial, né, Uhum, de um parto normal para uma cesárea. Mas uhum. são coisas, claro, pode acontecer, mas são mais raras, né? Isso, são raras. Existe um percentual, né? Hoje em dia, eu não sei se está em 15%, alguma coisa assim, que está sujeito a precisar ir por uma outra via de parto, né? Sim, Mas ainda assim, né, a mulher que deseja o parto normal, ela precisa ser respeitada, sabe? Ela perfeito. precisa ser encorajada para esse momento e não ao contrário, né? Porque Sim, o que a gente vê que está acontecendo é que a cesárea, ela, no Brasil, né? Infelizmente, ela está virando uma regra e não uma exceção, né? Então a gente vem nadando contra aí uma correnteza, né? É, dessas cesáreas agendadas, esse sim. movimento Você das mulheres. escolher a data que o bebê vai nascer, Então, assim, interrompendo um processo que deveria ser um processo natural, né? De fluir naturalmente, como é a natureza, né, de exato. fato. Mas eu vejo assim que tem uma parcela grande de mulheres jovens, né, Uhum, que estão muito focadas nessa questão do parto humanizado, de ser um parto natural. sim. Não está havendo assim uma Sim, tendência assim? muito. Um movimento bem crescente, graças a Deus. A gente fala que está em passos de formiguinha, porque se a gente vê a nível nacional, no Brasil inteiro, ainda, né, muitas optam pela cesárea, por medo, enfim, por falta de conhecimento, né? Porque já existiram, já existiu, né? Já existiu a época em que os partos normais, eles eram cheios de intervenções, né? Na Uhum. época, por exemplo, da minha mãe, há 40 anos atrás, né? Era episiotomia em todas as mulheres, muitos nasciam de fórceps, aquela ocitocina correndo na veia com contrações sem trégua, né? Então, Sim, era um parto normal, mas muito violento, muito muito traumático, sem violento. apoio, a mulher tinha que ficar deitada. Uhum. Sem falar em coisas assim que aconteciam de questões assim, na hora de fazer, né, aquelas colocações assim absurdas, né? Na hora de fazer foi bom, mas agora fica aí Nossa, gritando. É infelizmente, umas essa coisas fala absurdas. que você está falando, Absurdo. ela aconteceu até recentemente, né? É, É inconcebível uma mulher, na hora do parto dela, da hora do nascimento do bebê, ela ser xingada absurdo, pelo médico, pelo obstetra. Gente, absurdo. isso é É um inaceitável, absurdo. inaceitável. Não é? Samara, já, já ocorreu com você de ter um planejamento, né, e de repente o bebê antecipou, Uhum, né? uhum, Ele resolveu nascer assim de, de uma hora para, não é de uma hora para outra, mas assim, aham, antes do previsto, né? sim, Já aconteceu com você? Como que foi essa situação? Como que foi conduzida essa situação? sim. Já aconteceram algumas vezes, né? Mas foi antes do previsto, assim, mas já um bebê, vamos dizer assim, um prematuro tardio, né? Um bebê já quase a termo, que a gente fala depois das 37 semanas ou perto das 37 semanas de gestação, né? E assim, por exemplo, vou contar um fato, né? Uma gestante Sim, que eu estava acompanhando o bebê dela
se encontrava pélvico. O pélvico é sentado, né? Com os pezinhos para baixo, né? Não cefálico, que é o jeito correto do bebê nascer, né? Não é que é o jeito correto, mas é a melhor forma do bebê nascer, né? Porque o Sim. pélvico também não está errado, né? Mas a gente sabe que não facilita muitas coisas, tem uns riscos, mas ainda assim pode nascer normal, né? Com profissionais que conhecem e conduzem bem esse tipo de nascimento. Mas enfim, ela estava pronta para fazer uma manobra que se chama versão cefálica externa, que é virar o bebê por fora da barriga para ele ficar cefálico, ficar de ponta cabeça. E aí nesse dia, eu não sei se ela ficou muito emocionada, ela estava com 37 semanas, ela entrou em trabalho de parto. Contrações começaram ali, já efetivas, e aí não tinha mais como fazer esse procedimento, e aí ela optou por ter um parto pélvico, né? Foi o primeiro parto pélvico que eu acompanhei. E nasceu bem o bebê, aí nasce um pezinho, né, outra perninha, nasce um bracinho, outro bracinho. É tenso, a gente fica Sim. olhando ali, mas os profissionais que estavam com ela bancaram, né, acompanharam e deu tudo certo, E nasceu depois desse bem. momento, ela é feito um encaminhamento, ela vai para um hospital Não, ou ela estava não? no hospital Ah, ela já. já Ela estava a estava. caminho para o hospital para fazer esse procedimento que é feito no Sim, hospital. mas Algumas aí o bebê nasceu. nasceu de parto pélvico e Aham. estava com 37 semanas, né? Então, essas questões assim que não estão dentro do planejado, elas acontecem, né? Já, por exemplo, comigo já nasceu o bebê no carro, no qual eu precisei acolher, né? Fiz o papel da parteira ali, precisei acolher. Estava eu, a gestante e o acompanhante, né? Ele estava dirigindo. E foi muito especial, assim, é um momento, né, muito único na vida de Sim, uma doula, né? super. Sempre tem a primeira vez que isso pode acontecer, né? E eu recebi esse bebê, já acompanhei também partes em que estava eu, né, o acompanhante, a paciente, junto com a parteira no carro. E nasceu no carro, não foi uma vez não, foi já algumas vezes, no caminho para o hospital. E nasceu bem, Nossa. né? Assim, deu tudo certo, graças a Deus, né? Não é o planejado, a gente Sim, quer mas que pode nasça. ocorrer, Pode né? ocorrer, porque os bebês nascem de Sim, repente, as é. mulheres Eles dão à vêm a luz. hora que eles acham que tem que vir, né? Exatamente, pois é, né? Samara, e com Uhum, relação assim o pós-parto, né? uhum, Os cuidados, as orientações, né? Que uhum. também é uma fase importante, né? Importante, é. Principalmente aquela mãe que é a primeira gestação, né? Sim. Como é que funciona esse cuidado com ela, né? Uhum. E também com o bebê? É. Né? Você faz esse acompanhamento, né? Sim, sim, eu faço. E, e é um acompanhamento que eu faço, assim, com foco especialmente no momento da amamentação, né? Tem também a parte também de sugestão de coisas para autocuidado, né? Dentro dessas questões relacionadas ao pós-parto. Cuidado às vezes com períneo, né? No resguardo, né? E alguma outra coisa que a mulher queira saber, né? Ou Sim. precise desse apoio durante o pós-parto ali, esses dias, né? Depois, logo após o nascimento. E aí, como eu sou doula e consultora de amamentação, eu tenho esse foco no pós-parto, né? O auxílio no estabelecimento desse momento da amamentação que a gente pode deixar para outro podcast para falar só disso, que é um outro, Podemos. né? É um outro movimento super importante, mas que está sujeito às vezes a ser desafiador, até que a coisa Sim. se estabeleça, né? Até que aconteça, mas eu dou todo esse suporte dentro do meu conhecimento, do que eu puder, para a mulher sim no pós-parto ali, nos dias Uhum. logo após o parto. Tem muitas mulheres que gostam de ficar ali, né, numa adaptação, junto com o companheiro, com o bebê, entendendo, conhecendo mais esse bebê que chegou. E a gente precisa respeitar isso também, mas tem mulheres que precisam de mais ajuda mesmo, e a gente está aí para isso, Sim, com que certeza, ótimo. né, como doula. Excelente. Existem até mesmo profissionais que são formadas como doulas pós-parto. Né, Interessante. interessante, elas fazem uma formação e elas dão esse apoio, esse suporte assim mais Mais integral específico é no pós-parto. pós-parto ali mais junto, às vezes passa um dia ou dois com a gestante ali, auxiliando até mesmo nos cuidados com o bebê, Uhum. alimentação, sabe, essas coisas, uma Interessante. massagem que a mulher Uhum. precisa receber, seja que é excelente, a massagem a gente fala que é um reset para a mulher continuar dando conta desse pós-parto. Se ela puder ter alguém que faça assim esse trabalho de autocuidado com Ótimo. ela, né, autocuidado ela com ela mesma, né, mas um profissional que ela possa receber uma massagem, por exemplo, uma Uhum. acupuntura para relaxar, Sim. é importantíssimo no pós-parto. Eu falo que é assim, quase que fundamental mesmo, Uhum. né, porque é um momento de muitas modificações do corpo, né, Sim, gastou muita hormonais, energia, então ela muita. tem que, sabe,
se equilibrar novamente para poder, né, atender ali também o seu bebê, né? Exato. E essa observação sua tem a ver com uma questão que eu ia te fazer. Você falou dessa doula específica pós-parto, né? Aham. Eu vejo assim que parece que algumas doulas têm, tem uma visita aqui, Panelinha. isso, Acontece. fazer entrevista junto à natureza tem essas coisas, né? O estilo, né? Estilos da doula, né? Tem Aham. doula que é mais focada é, no emocional, no psicológico, Uhum. outras também no alívio das dores, né? Nas Uhum. massagens, tem umas que usam cromoterapia, tem Uhum. várias terapias, né? Que você Sim. pode. Como é o seu estilo específico da Samara? Então, Cecília, eu não diria nem se isso é bem só um estilo, É. né? Mas os recursos que eu utilizo Isso, durante o recursos. parto. Eu acho que o estilo não é bem a palavra apropriada. Mas assim, o conhecimento que eu tenho ali, né, de terapias, de coisas que auxiliam nesse momento, né? Sim, Eu utilizo muito da aromaterapia. A aromaterapia, aromaterapia, os óleos maravilhoso. essenciais, assim, eles agem mesmo no sistema límbico, né? Nas emoções e, Uhum, consequentemente, às vezes resolve coisas físicas ali. Isso é cientificamente comprovado, né? Eu sou doula com formação em homeopatia no parto, né? uhum, Então, eu utilizo desse recurso também. Conheço alguns florais que auxiliam também durante o processo, então também utilizo. Eu gosto muito da hipnose durante o trabalho de parto, que são sugestões, palavras, né? Algumas coisas que a gente sugere ali para a mulher que no momento do parto ela está muito receptiva a essas terapias, né? Tanto vibracionais, que são os florais, uhum, homeopatias, né? Quanto a também sugestões, palavras, né? Ela fica com o subconsciente muito aberto durante o processo de parto, né? Ela uhum. está ali mesmo na partolândia, essa dimensão, mas essa Sim, dimensão é ela mesma, né? Para se abrir também o corpo físico, mas esse corpo emocional também fica para bastante fortalecer receptivo. emocionalmente, né? Para se fortalecer, mas Aham. se fortalecer assim, no que diz respeito a, por exemplo, coisas boas, Coisas né? boas, positivas, que Positivas. dê alívio, que dê Exato. tranquilidade, que dê paz, né? Exatamente. Então, esse é o nosso papel como doula, né? O que eu faço Uhum, é isso. Mas, então, a gente tenta fazer o possível, busca fazer o possível para cuidar desse campo, uhum, para que esse ambiente seja assim o mais respeitado possível, porque às vezes uma palavra, por exemplo, de um profissional da saúde que entra no quarto ali onde a gestante está em trabalho de parto, fala uma coisa atravessada, ela pode receber aquilo como uma ordem, né? Como às vezes um comando e não é assim, né? Então a gente deixa o ambiente mais escuro, né? Com as aromaterapias, até os profissionais vão se acalmando também, sabe? sim, isso é bom para todo Para mundo, todo né? Na mundo, para verdade. todo mundo. E as pessoas já entram com uma outra vibe assim dentro do local. E O assim, ambiente né? acaba interferindo, né? Interfere, a gente faz o possível, né? O possível para que esse ambiente seja assim o mais acolhedor, o mais agradável, principalmente para a gestante e para as pessoas consequentemente também, né? Sim. Mas eu utilizo desse recurso, Cecília, e a hipnose, né? A parte de aromaterapia e também alguns exercícios. Eu sou formada tenho uma formação em spinning babies, né? Que são exercícios que ajudam no posicionamento do bebê. É uma formação específica para utilizar durante o parto. Não sou uma formadora desse método, mas eu utilizo ele durante o trabalho de parto. Eu fiz um curso para isso e a gente passa alguns exercícios também na gravidez e também durante o parto que ajudam o bebê a descer, a melhor se posicionar durante o processo, né? São Que ótimo. exercícios bem legais assim que funcionam. São alongamentos, não é nada Sim, muito complexo, o que mas que faz são são facilitadores, né? facilitadores e que dê para a mulher fazer em trabalho de parto. Que maravilha. Samara, com a sua experiência, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao bebê, né? Uhum. É, quais são os benefícios? Eu acho que é perceptível, né? Mas assim, os benefícios de um bebê que chega ao mundo dessa forma, com esse afeto, com essa segurança, com o parto humanizado, com tudo que você colocou aqui para nós, né? Uhum. Isso faz diferença, né? No nascimento e na formação no desenvolvimento desse bebê, né? Com toda certeza, Cecília. Eu assim, cada vez mais venho percebendo e assim,
notando assim o quanto isso é importante na vida de uma pessoa Na vida que de uma chega pessoa. no mundo, né? Uhum. Esse respeito durante o nascimento e como isso pode se estender para a vida toda daquela pessoa, né? A gente percebe muitas vezes que os bebês, eles dão aquela choradinha para dizer, ó, respirei, mas nem choram no colo da mãe, ficam ali naquele momento, sabe, que a gente chama de hora de ouro, né? Hora de No ouro. pele a pele com a mãe, sabe, ali recebendo toda aquela carga carga hormonal, né? Hormonal, Isso, e também emocional emocional, né? também, Que a mãe afetiva. afetiva, quietinho ali, você O fala, calor da mãe, aquele momento, aquela energia, é muito lindo. aquelas emoções todas, né? Sim, Muito com interessante certeza. isso. Mesmo o parto sendo um evento intenso, né? Para a mulher e para o bebê também, porque quem faz todo esse trabalho é essa mulher que está parindo e o bebê. A gente Uhum. percebe que quando é respeitado esse momento, a mulher fica mais feliz, ela fica mais plena, né? Ela fica mais satisfeita, porque ela conseguiu atravessar. A gente fala que é um portal, né? Uhum. Para o que há de vir depois, para a maternagem, né? É só uma pincelada ali para a mulher se fortalecer e não ser uma noite mal dormida ou duas que vai fazer com que ela fale, ah, eu não vou conseguir dar conta, porque ela conseguiu dar conta ali de parir essa criança. Então eu vejo que é um momento, se a mulher pudesse permitir, muito fortalecedor para o que há de vir depois, sabe? Então, Sim, e isso tudo reverbera com certeza na vida dessa na mãe, vida desse desse bebê bebê e para desse ser sempre, para né? sempre. Eu estava até falando com a Érica, caminho daqui, que tem uma pessoa que ela que estuda o mapa do nascimento e o que isso impacta na vida da pessoa, a forma como ela nasceu. Nossa, Tem estudos a respeito disso, né? O que aconteceu, né? Às vezes está sujeito uma coisa assim fora do planejado, o bebê precisar ir para um outro local, né? E ficar uhum. ali, né? Num cuidado, está sujeito, né? Sim, Mas e se isso for possível não precisar acontecer, né? exato. Então vamos pôr o bebê nesse novo habitat que é o colo da mãe, o peito, né? E não ficar, né, sozinho, Sim, chorando ali, né? exatamente. Eu Sem acho que é um cuidado. respeito à própria natureza, né? É, Que as coisas elas fluem, né? Elas é, precisam acontecer naturalmente, né? sim. É uma pergunta sobre especificamente técnica, né? Sobre Uhum, a profissão de doula. uhum, Como funciona assim uma pessoa que precisa contratar uma doula, né? uhum, É um pacote, assim, acompanhamento pré-natal, acompanhamento parto, uhum. acompanhamento pós-parto, é todo um pacote. Como funciona? E também eu gostaria que você dissesse como a gente pode te encontrar nas redes sociais, o seu endereço digital, né? Uhum, E é isso, que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre. sim. Olha, Cecília, essa parte de contratação, cada doula tem a sua forma, né? Mas no geral, assim, eu venho fazendo dessa forma. Existem planos de acompanhamento, né, que Uhum. já envolve o acompanhamento durante a gestação, toda assistência durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, e também a consultoria de amamentação no pós-parto. Hum. E aí varia, né, de acordo com o número de atendimentos durante a gestação. Ah, tá, Mas normalmente eu trabalho com os planos já completos, né? tá. Existem mulheres que procuram a gente, olha, eu gostaria só do acompanhamento no parto. Eu falo, Uhum. vamos conversar, porque eu preciso pelo menos me encontrar com você uma vez, para a gente se conhecer, conversar, você entender mais como funciona o meu trabalho. Então, tem isso também, às vezes um plano mais Sim, básico, vamos dizer assim, tá. né? Mas sempre é importante a gente Conhecer, conhecer, se né, a ver. gestante, se ver, entender o que ela, a expectativa dela naquele Isso. momento, né? Exatamente. E a amamentação, né, caso ela opte por não amamentar, o que é bem difícil isso acontecer, mas está sujeito por alguma questão, às vezes até do corpo da pessoa, às vezes ela não quer, a gente faz esse atendimento no pós-parto para falar a Uhum. respeito do parto, né, acolher essa mulher, ver o que ela está precisando para além ali dos cuidados com o bebê, se ela está precisando de algum auxílio com ela mesma, né, enfim. Sim. Né? Aí meio que funciona como uma doula pós-parto aí nesse atendimento, poderia ser também, né, dentro do que cada uma conhece, né, falo por mim. Mas geralmente são planos de atendimento que a gente faz. E aí a pessoa pode me procurar nas redes sociais, eu estou no Instagram como mamabem underline, Mama bem? mamabem, Ah, que tudo junto, interessante. underline. E aí,
quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o Instagram ele não é tão comercial, né, ainda, mas assim, já tem algumas coisas ali a respeito do meu trabalho, para quem quiser conhecer e, né, saber mais. Ótimo. Maravilha. Eu estou olhando para você, estou vendo que você está usando um chale. Sim. E isso me lembrou algo que vocês utilizam muito, né, durante esse processo, que é o chamado rebozo, né? Isso. Que é essa tira, esse pano, esse tecido, né? Que vocês utilizam muito. Fala um pouquinho sobre, é uma curiosidade, né? Claro. Sobre esse chale, esse tecido Sim. chamado rebozo. Rebozo. O rebozo tem história, né? O rebozo é um tecido, né? Ele tem mais ou menos uns 2 metros de altura, ele é mais largo um pouquinho, né, do que esse encharpe, mas ele é utilizado para fazer alguns exercícios com a mulher, né? Alguns eu passo até durante a gestação, né? Que aí o acompanhante faz com tecido semelhante que ele tenha, né? Porque tem que ser feito por uma outra pessoa na mulher. Durante o trabalho de parto a gente pode usar, né? Se a gente percebe que há uma necessidade de um exercício específico que utiliza esse rebozo, a gente faz um sacolejo assim no bumbum da gestante para ajudar o bebê a descer, para E pode relaxar. também auxiliar no posicionamento do bebê, talvez? Alguns Alguns casos? casos sim, tem movimentos que a gente faz com repouso que Oh, ajuda a posicionar o interessante. bebê, né? Uhum. E às vezes, por exemplo, fazer um cabo de guerra, a gestante está ali no momento do expulsivo, você segura de um lado e a gestante do outro para ela puxar e fazer essa força que ela precisa para conseguir ajudar o bebê a nascer. Então a gente faz um cabo de guerra ali com repouso. Nos hospitais a gente não tem utilizado tanto porque está tendo uma restrição de coisas que a gente pode levar, né? Tecidos próprios. Então a gente utiliza às vezes um lençol da própria maternidade, né? Tá, Mas fora isso a gente utiliza em casa, em locais que pode utilizar o rebozo ou ótimo, providencia, improvisa com interessante. outras coisas dentro do hospital, né? Mas é muito legal, um conhecimento interessante, É né? mais um material de apoio, De né? apoio. Esse rebozo tem história, eu digo assim, porque ele já acolheu o bebê. Tem foto com o meu rebozo, assim, com o bebezinho acolhido que nasceu no carro, né? Então a gente precisa aquecer o bebê nesse momento, Interessante. né? E é isso, né? Um Que tecido, maravilha. um acessório Sama- bom, importante. Samara, uma última pergunta. Uhum. Agora com a consolidação, né, da profissão, a regulamentação, a gestante ela pode encontrar essa profissional pelo SUS? Já é possível ela ter buscar esse apoio no Sistema Único de Saúde, que é público, às vezes ela não tem condições De contratar, de né? contratar uma doula? Cecília, eu não sei te afirmar isso, mas certamente isso vai acontecer. E já Sim. acontece, tá? Existe uma maternidade em São Paulo que se chama Amparo Maternal. Lá eles têm as doulas voluntárias que ficam dentro da maternidade, fazendo vamos dizer assim, um trabalho voluntário mesmo, de apoio a essas mulheres que estão dando à luz. Tá. Eu não sei te dizer o horário que elas ficam, se Sim. ficam na madrugada, porque na madrugada é o momento que muitos bebês resolvem, né, dar o ar da graça para nascerem, né? E é importante, se puder, ter esse auxílio também. Mas eu sei dessa maternidade específica, isso antes mesmo até da consolidação da lei. Agora, provavelmente, eu tenho comigo que vai acontecer sim de Sim, terem as doulas do provável. SUS. E essas doulas do SUS, elas serem contratadas da maternidade, né? E terem um pagamento, um salário, porque é um Sim, trabalho, né? E aí elas atenderem as mulheres que vão parir no SUS ali no momento do interessante. É parto. Eu como os acredito, médicos também são contratados. Eu acredito sim, que as coisas devam ir ser por esse encaminhadas caminho. dessa mesma Ah, forma, né? Assim como certamente, os médicos, enfermeiros e tudo mais, a certamente. doula fará parte também, Isso. será integrada ao sistema, Com certeza. E isso provavelmente. é muito importante para as mulheres realmente do SUS Muito ali, que, importante. né, É importante para todas as para mulheres, todas as né? mulheres, tem que ser uma Que, coisa para todos, para exatamente, todas. exatamente, porque realmente faz a diferença no mundo, né? Faz, eu acho que A sim, né? existência. Agora nós temos uma última questão que a gente sempre pergunta para os nossos convidados aqui do bate-papo, que é o que você faria no mundo para tornar as pessoas, o mundo mais feliz, as pessoas mais felizes, mais humanizadas. Eu sei que o parto é uma delas, né? É, A o doula, a nascimento. atividade da doula, já entra nessa resposta, né? Mas fora isso, assim, questões pessoais mesmo, né? A sua intuição, a sua fala, assim, para que a gente viva mais harmoniosamente.
Eu gosto muito de uma frase de um obstetra francês, chama Michel Audin, né? Ele fez a passagem ano passado, não está mais entre a gente, mas era um senhor já de uma idade avançada, ele um dos precursores da humanização do nascimento, né, no mundo. E ele tem uma frase que eu gosto muito dele que fala assim, que para mudar o mundo é preciso primeiro mudar a forma de nascer, né? Então eu tenho isso como um lema. Se você me perguntar, eu não sei falar outra coisa, né? Maravilhoso. Que é uma, para Isso já mim, traz uma significância enorme, enorme. né? E isso desde que eu, assim, tive meu filho Jonas, porque a humanização do nascimento chegou na minha vida com a chegada do meu filho. Não foi aí que eu me tornei doula, foi depois de um tempinho, mas eu comecei a pesquisar a respeito desse assunto desde esse momento, que já vai fazer 11 anos, né? E é isso, né? Eu acho que esse movimento de humanização do nascimento é importante para uma transformação no mundo mesmo, né? Não só pessoal, mas a nível até global, né? As pessoas chegarem com mais respeito, mais cuidado, mais acolhimento, né? Que maravilha! Eu adorei esse bate-papo com você. Ah, que bom, Cecília. Essas suas últimas palavras foram maravilhosas. É, eu acho que essa experiência humana, né, de chegar ao mundo é uma coisa única, né? Uma coisa assim sem precedentes, né, de importância, né? Uhum, Tanto para a mulher, né, como para o nascimento do bebê. uhum, Eu acho que o bebê vir a esse mundo sem medo, sem sofrimento, num ambiente de total acolhimento, de respeito, de afeto, né? Olha, tem muita importância isso, tem muito significado para a construção daquele ser, né? com certeza. Então eu quero finalizar, né? Viva o parto humanizado, Viva! viva as doulas, né? E agradeço aqui quem ficou até o final do nosso bate-papo. Chegamos ao final, infelizmente, mas é conversa para outros momentos também, né? E até a próxima Vozes do Vale. Grata. Até mais. Até.